Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Império das Exatas. Pessoal, hoje para trabalharmos com hidrodinâmica, continuando a falar de física, certinho? Pessoal, a hidrodinâmica ela vai ser o estudo dos fluidos em movimento, como líquidos e gases, por exemplo, certo? Lembrando que fluido é tudo aquilo que tem a capacidade de fluir, de escoar, tem essa capacidade de escoamento. Tranquilo? Pessoal, a hidrodinâmica é um assunto que tem uma aplicabilidade muito bacana no nosso cotidiano. A gente pode perceber através de um sistema de canalização, de um sistema de irrigação de terras, por exemplo, nossa agricultura, em um sistema de encanamento, certo? Fora que também é um assunto muito utilizado na engenharia, ok? Então tem uma aplicabilidade bem legal. Pessoal, trabalharemos com fluido ideal. O que é um fluido ideal? É todo aquele que é incompressível, que tem, ou seja, que tem um valor de densidade constante. E ele também vai ter outras características básicas, como não ser viscoso, certo? Como o contrário, um exemplo de líquido viscoso seria o que? Um óleo, um mel, por exemplo. E esse fluido ideal ele não vai ser viscoso. Tranquilo? Então, primeira noção básica que a gente precisa saber, que é a noção de vazão, vai ser a quantidade de volume por quantidade de tempo, pessoal. Exemplo clássico no nosso cotidiano. Você abre sua torneira e cronometra no seu celular 1 minuto. Quanto de água que vai sair daquela torneira? Vai ser justamente a sua vazão, beleza? Você percebe lá que saiu 15 litros de água da sua torneira, você botou um baldezinho embaixo, em um tempo de 1 minuto. Ou seja, qual é a vazão? 15 litros por minuto. Então vamos escrever a nossa fórmula aqui, ó. A nossa vazão, que pode ser apresentada pela letrinha Q, ou pela letrinha Z também, enfim, da maneira que você quiser. ΔV, volume, por tempo. Beleza? Além disso, pessoal, podemos trabalhar a vazão como sendo também, ó, nossa vazão aqui, como sendo também o produto entre a área e a velocidade. Veremos melhor nesse nosso exemplo prático aqui, nesse nosso desenhozinho. Nesses próximos desenhozinhos. Pessoal, equação da continuidade aqui, ó. Só botando a legenda aqui, aqui vai ser a nossa área. E cuidado para não confundir esse V com volume, tá, pessoal? Porque aqui a gente tem, ó, velocidade. Área e velocidade. Pessoal, equação da continuidade. Suponho que eu tenho esse sistema aqui, certo? Aqui eu tenho uma largura maior, aqui eu tenho uma parte mais grossa, outra parte mais fina, de um diâmetro menor. Aqui eu vou ter uma determinada área que eu vou chamar de A1, pessoal, certo? E o fluido está passando aqui por essa área com uma velocidade V1. Já aqui eu vou ter uma área 2 e o fluido passando com uma certa velocidade V2. Pessoal, como que vai se dar a nossa equação da continuidade? Ela vai dizer que, desde que tenhamos a mesma vazão, certo? A mesma vazão nos dois pontos, nas duas secções, né? Se podemos chamar assim, ó. Nas duas seções, seção 1 e aqui a nossa seção 2, que vai ser esse espaçozinho a mostrar o que estamos usando, ó. Esse espaçozinho. A gente vai ter que A1, a gente tem que A1, que multiplica V1, que é justamente aqui a nossa fórmula da vazão, vai ser igual a área 2, que multiplica a velocidade de 2. Perdão, pessoal, não é volume, muito cuidado, velocidade, certo? Ou seja, a área 1 vezes a velocidade nessa região 1, e vai ser igual a área 2, o produto da área 2 vezes a velocidade, nesse nosso ponto 2. Ressaltando que aqui é o que estamos trabalhando como 1, aqui é a região 2. Beleza, pessoal? Então vai ser basicamente essa a equação da continuidade do produto entre a área e o volume, essa igualdade. Bem tranquilo, né? Pessoal, equação de Bernoulli. O que a equação de Bernoulli vai dizer, pessoal? Ó, aqui eu tenho o seguinte sistema,
onde a gente tem a passagem do fluido. E aqui eu tenho uma certa densidade desse nosso fluido. Beleza? Aqui eu tenho uma região que eu vou chamar de 1, um ponto na verdade, que eu vou chamar de ponto 1. E aqui vai ser o nosso ponto 2. Pessoal, olha o que a gente vai ter aqui, ó. Aqui a gente vai ter uma determinada pressão nesse ponto 1, que eu vou chamar de P1. Vou ter uma certa velocidade, tá? Ó, velocidade, V1. E aqui a gente tem as nossas alturas. Só ressaltando que aqui vai ser a pressão nesse ponto 2. Aqui eu vou ter uma determinada velocidade nesse ponto 2. E aqui vai ser a nossa altura 2. Enquanto K teremos nossa altura 1. Altura 1, altura 2. Aqui a gente tem uma certa densidade. Beleza, pessoal? E claro que está atuando... O que está atuando? A aceleração gravitacional. Beleza? A qual vale aproximadamente 10 metros por segundo, tudo bem? O que a equação de Bernoulli vai nos dizer, galera? É uma fórmula um pouco grandinha, mas é bem tranquila. É de bem fácil compreensão, ó. Olha o que a gente vai ter. A nossa pressão no ponto 1 mais a metade do produto entre a densidade e a velocidade ao quadrado mais d densidade vezes gravidade vezes altura em 1 vai ser igual ao que? A pressão no ponto 2 mais 1/2 de dv ao quadrado mais densidade vezes gravidade vezes altura no nosso ponto 2. Então essa grande fórmula que vai ser a equação de Bernoulli, pessoal. E claro que à medida que temos essa igualdade, a gente vai saber que o valor vai ser o quê? O valor vai ser uma constante. Tudo bem? Então a equação de Bernoulli vai dizer, recapitulando, que a pressão no ponto 1 mais a metade da densidade vezes a velocidade no ponto 1 ao quadrado, só colocando aqui, ó, V1 e aqui V2, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura de 1, vai ser igual a pressão no ponto 2, mais metade da densidade vezes o volume em 2 ao quadrado, mais d densidade vezes gravidade vezes a altura. A gente percebe que os valores são iguais, pessoal. Então, não é lá esse bicho de sete cabeças a equação de Bernoulli. Então vamos colocar aqui, ó. Teremos que isso aqui será o quê? Uma constante. Pessoal, então hidrodinâmica, essa é a parte básica aí da hidrodinâmica, a gente precisa saber. Conhecer bem os conceitos de vazão, o que é a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Compreender como que se dá a área, o volume, a pressão nesses sistemas hidráulicos que temos aqui. E que você vai assim compreender bem esse assunto de hidrodinâmica. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve que ajuda bastante. Muito obrigado.